O que é uma Câmara de Vereadores? A Câmara é formada pelo seu corpo de vereadores eleitos e tem como representação a mesa diretora, que é responsável pela condução dos trabalhos parlamentares e administrativos da Casa. A Câmara Municipal de Nova Lima é composta por 10 vereadores eleitos pelo povo em eleição direta. Na República Federativa do Brasil, o poder é atribuído a 3 órgãos independentes: o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Sob a proteção de Deus e em nome do povo nova-limense, tendo em vista esse existente colegal, declaro aberta essa reunião ordinária. Reunião extraordinária. Primeira parte. A presente reunião foi regulamentada, convocada via edital de convocação, destinada à apresentação do relatório final e conclusivo, apurado pelos membros da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, formada a partir de denúncias de desvio de verba do município de Nova Lima. Registre que esse relatório decorre da conclusão a que chegaram os senhores presidentes, vereador Flávio de Almeida, relator, vereador Gilson Marques, e subrelator, vereador Alessandro Luiz Bonifácio. A reunião não terá o efeito pretendido, tendo em vista a ausência de relatório assinado por 2 membros, já que o vereador Alessandro Bonifácio Coxinha está em viagem. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Nélio Aurélio. Desculpe interromper, Sua Excelência, mas só para fazer uma pergunta. Bom dia para todos os vereadores, todos presentes, representante da imprensa. Qual é a justificativa da ausência do vereador? O presidente da comissão CPI, o vereador Flávio de Almeida, ligou para o vereador Alessandro Bonifácio e ele pedindo, né, o presidente da comissão, a presença, mostrando que hoje seria a reunião. Ele disse para o Flávio que estava em viagem, parece em Recife. Está viajando. Senhor presidente, é questão de ordem? Questão de ordem, vereador Flávio de Almeida. Bom, depois de 180 dias, né, que vence agora domingo, dia 17, a gente fez um trabalho, primeiro agradecer as 2 empresas que participou, agradecer também o nosso ex-relator, Leci também, que participou, como sempre faz, né, com a sua vida, com muita seriedade. O relatório está pronto. Os relatórios estão prontos, né? E eu e o vereador Gilson, em um dado momento, a gente discorda de 2 pontos, né, que, na opinião dele, é importante, na minha também é importante, porém são só pontos de vista. E nesse exato momento a gente precisa de um outro voto. E aonde o vereador Alessandro Bonifácio está viajando e volta só quinta-feira. Aí, diante disso, a gente gostaria de pedir que o senhor agendasse uma outra reunião extraordinária para que a gente possa apresentar esse parecer. Mas podem ficar tranquila, a casa pode ficar tranquila que com a nossa seriedade, os relatórios estão prontos. Então, eles estão certinho, todo mundo foi ouvido e são só pontos de vista diferentes. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra, a vereadora Ângela Lima. Eu penso que nós, da casa, não podemos aceitar essa resposta do vereador não presente aqui na casa, que faz parte da CPI. O presidente nem precisava de ter ligado para ele.
Primeiro que a reunião foi agendada no final de dezembro, 28 de dezembro, que foi agendada a reunião. Ele não marcou essa viagem ontem. Essa viagem dele já devia ter sido marcada. Então, ele tinha, por responsabilidade, no dia 28, já questionar o dia da reunião, que foi o que o vereador Silvano Aguiar falou conosco, que ele não estaria no dia 11, mas que no dia 12 ele estaria aqui, que podia contar com ele. Eu também ia viajar e falei que podia contar comigo, que eu estaria aqui na reunião. Agora, ele, membro da CPI, com uma responsabilidade enorme, sabendo das coisas que iriam acontecer, inclusive a viagem dele. Espera o presidente ligar para ele para falar que ele só retorna na quinta-feira? Isso, para mim, é irresponsabilidade. Eu gostaria que a senhora citasse que eu fui o presidente da CPI. Quem ligou foi o presidente da CPI. Não, o presidente da CPI, é o vereador Flávio. Ele é que ligou para ele, isso que eu estou falando com o senhor. Não tinha que ligar para ele coisíssima nenhuma. Isso é falta de responsabilidade, que não aceitasse fazer parte da comissão de inquérito, como fez o vereador Leci Alves Campos, que no momento em que ela assumiu uma outra comissão de inquérito, ele saiu da outra, porque ele queria dedicar àquela comissão que ele estava assumindo naquele momento. Então, para mim, é irresponsabilidade do vereador. Me desculpe a ausência dele, mas é irresponsabilidade dele. E, senhor presidente, eu gostaria de saber o seguinte: os relatórios já estão prontos. A gente pode ter acesso a esses relatórios? Para a gente fazer leitura prévia? Senhor presidente, tendo em vista que há uma discordância de 2 membros, do presidente e do relator, eu gostaria de pedir que a casa esperasse a próxima reunião, porque são pontos de vista sérios, né, Gilson? E que nós dois achamos melhor. A gente já teve essa conversa antes, eu e Gilson. A gente acha melhor esperar a próxima reunião para a gente concluir, porque são vidas de pessoas, né, Gilson? Com certeza. Senhor presidente, então eu me agradeço. permite a Com a fala? palavra... Tá certo? Só Eu terminou? agradeço, presidente, terminei. Com a Obrigada. palavra, o vereador Silvano Aguiar. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste de casa pela TV Banqueta, eu quero, num primeiro momento, cumprimentar o vereador Flávio, né? Quando ele diz dos 180 dias de trabalho, foram 180 dias que eu acompanhei esse trabalho, em alguns momentos em reuniões aqui, e que a gente pôde perceber a seriedade do vereador no sentido de conduzir esses trabalhos. Quero cumprimentar também a equipe técnica, os advogados, em qual a gente teve a oportunidade de, em alguns momentos, ter alguma conversa. Cumprimentar o vereador Leci, que durante o tempo, Leci, que você esteve à frente da relatoria, não é isso mesmo? Eu percebi assim, a sua seriedade, como é de praxe na sua vida política, na condição dos trabalhos e tal, então eu quero te cumprimentar por isso. E cumprimentar também o vereador Gilson, que no final agora... Eu não vou dizer que o vereador me surpreendeu, porque a gente que conhece o Gilson sabe do seu compromisso com as coisas que ele toma à frente, mas digo que surpreende porque às vezes a gente percebe que tem pessoas muito mais, com formação acadêmica muito maior e que não têm a coragem de fazer e de buscar informação e de se organizar para tratar do assunto como o Vossa Excelência tem. Então, quero cumprimentá-lo pelo pouco que conversamos, pela seriedade que o senhor levou, e eu acho que deu um tom diferente no final agora. Não que o vereador Leci não daria essa, até porque a gente não sabe qual que seria a ação dele, mas percebo que o senhor deu uma condição diferente, colocando ali a sua percepção, que eu acho que foi interessante. Eu queria compactuar com a vereadora Ângela, do ponto de vista da responsabilidade, talvez não com a CPI, mas da responsabilidade com a cidade, no momento em que a gente vive com tanta dificuldade, e as dificuldades da cidade, ela não é só financeira, mas ela passa por uma questão política muito séria. Então, eu penso que o desfecho dessa CPI
daria até uma certa tranquilidade para a administração tocar os seus trabalhos e tal, e coisa que a gente não percebeu aqui. Como a vereadora mesmo disse, como o vereador ele não está aqui, eu quero fazer essa fala quando ele estiver, porque acho que é interessante a gente, e sempre fiz isso com ele, falei, vereador, acho que isso não é certo, e eu quero fazer isso na presença dele, porque também acho que faltou aqui um pouco de compromisso com a cidade, não com os vereadores que deixaram de viajar, ou que deixaram de fazer suas ações para estar aqui presente hoje. Faltou um compromisso, na verdade, com a cidade. E eu gostaria, senhor presidente, apesar da sua explicação, mas como, e aí pode, se puder me esclarecer, eu até acho interessante, como isso vai ser votado na próxima reunião, eu penso que seria interessante, sim, que a gente pudesse ter acesso a esses relatórios, tanto o relatório que muito possivelmente está saindo pela comissão através do relator, né, que é o Gilson, que é o contrário, pelo que a gente viu que tem uma divergência, quanto o outro relatório. Até para a gente formar uma tese com relação a esses dois assuntos. Então, eu penso que, se fosse possível, que esses relatórios, eu compactuo com a ideia da Ângela, que vocês nos passassem esses relatórios, eu penso que seria interessante para a gente votar. E se esses relatórios, e aí me perdoe por não conhecer o processo, tá? Se esses relatórios não forem passados antes, eu gostaria que na próxima reunião só fosse lidos os relatórios, que a gente pudesse votar os relatórios a partir do momento que tivesse conhecimento desses. Se for possível, aí eu estou dizendo aqui da minha ignorância, no sentido de realmente não conhecer especificamente o processo da CPI, no caso da votação. Não tem votação, não é isso? Está ótimo. Mas se pudesse passar os relatórios antes, eu acho que seria interessante, até para melhorar e aprimorar a discussão em plenário. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador porque Nélio Aurélio. Na hora que eu pedi a questão de ordem à sua excelência, eu fiz uma pergunta e a sua excelência respondeu e depois eu não consegui concluir. Então, eu queria concluir agora. Já foi respondido, porque a vereadora Ângela respondeu, e o próprio vereador Flávio também ligou para o subrelator. Aqui a gente não está para fritar ninguém, mas a gente está para procurar a verdade. Nós temos sempre também que lembrar que o subrelator, a obrigação dele é estar ali mesmo, mas nós estamos em recesso, tem sempre que lembrar isso. Se nós não tivéssemos em recesso, eu ia pegar mais pesado com ele. Infelizmente, nós estamos em recesso, mas mesmo assim não justifica a sua ausência, teria que estar ali. Lembrar que eu não sei como a sua excelência vai conduzir dessa forma, porque não tem duas assinaturas nos pareceres. Como que nós vamos fazer uma reunião a semana que vem, ou daqui 2 semanas, sem conhecer nada do conteúdo que está dentro desses pareceres? Então, a gente não pode vir para plenário votar simplesmente um parecer sem 1 ou 2 dias para poder ler e ter condição de decidir o que a gente vai fazer com o nosso voto. Então, a pergunta, eu não quero entrar no mérito de vereadores, dizendo que, às vezes, não está no momento de liberar, até acho que não estão errados, não, porque só existe uma assinatura. Mas, como a casa não tem que esconder nada, poderia liberar, sim. Eu acho que o vereador... Só me cede uma parte, vereador? Só me cede uma parte? Ô, vereador, isso é interessante, o que o senhor está colocando, até porque a gente é indagado o tempo todo na rua sobre essa CPI. E, em muitos casos, realmente, a gente não sabe, eu não tenho. Se me perguntar hoje, eu vou ficar sem saber, porque realmente eu não tenho conhecimento disso. Então, eu penso que seria interessante, sim, a liberação desses relatórios. Obrigado, vereador. Senhor presidente. Deixa eu concluir só. É porque eu dei a parte, aí ele conclui. Presidente, eu até não sei, a sua excelência está com o embrólio grande na mão. Eu, se estivesse na presidência, eu nem sabia como eu ia conduzir para resolver isso. Mas a sugestão, ela fica aí. Se for entregar o relatório a semana que vem, que o vereador pode estar na reunião, deverá estar, porque ele vai ter que estar em alguma, porque ele é o subrelator, aceitou a ser, que essa reunião só seja para entregar e ler o relatório, não para votar, porque nós não vamos ter condição de votar. Porque eu não vou votar um relatório que eu não li, não levei para casa, para me votar
as pressas na casa. Questão de ordem, O senhor me concede a parte? Com certeza. Com a palavra, vereador Flávio de Almeida. Senhor presidente, é exatamente por isso que cada vereador não tem um relatório. Porque a CPI ela funciona diferente da CPE. A CPE ela promove uma cassação. Por isso que é votado na casa. A CPI ela não é votado na casa. Por isso que a casa nomeou uma comissão. Então, essa comissão, existe um relatório, ele só vai à mão de cada parlamentar assim que ele tem 2 assinaturas. Por quê? Porque senão o ato fica ilegal. Nós conhecemos a casa como é. Entregamos um relatório para um vereador. Ele vai para um meio de comunicação, acabou o trabalho da CPI. Se nós não concluímos ainda, é porque falta algo. Então, o vereador recebe no dia aqui na casa, tá? O presidente para a reunião por 5 minutos, cada vereador lê, esse é o relatório. Não tem, a gente não entrega ele antes, ele não vai antes para casa, por isso que se marca a reunião. A gente apresenta ele na reunião, oficializa o ato, que é entregar numa reunião para o presidente da casa. E o presidente da casa encaminha ao Ministério Público assim. A CPI ela não promove a cassação, ela busca as informações. É isso, entendeu? Questão de ordem, senhor presidente. Eu estou com a palavra, que ele me pediu uma parte. Eu posso, como a sua excelência é o relator, eu sei que tem muito o que falar, deixa a gente concluir, por favor, vereador. Então, aqui é uma casa, o parlamento aqui é para discutir e para debater mesmo. É a mesma coisa, eu também penso de uma forma diferente. Como que a gente vai, é só ter a cabeça no lugar e pensar, como que nós, a semana que vem, vamos votar um parecer, porque o parecer também é votado aí, ou eu estou errado? Ele tem que ser votado, não tem? Então, não. Ele tem que ser votado. Para ele ser votado, você consegue, a sua excelência, Ângelo, consegue votar um parecer, pôr na sua mão na mesma hora? Então, é questão de lógica. Eu entendo, senhor presidente, a sugestão fica com a presidência, que a semana que vem só vai servir para consolidar as assinaturas, que me parece que o vereador Gilson me comentou comigo, que ele só tem a dele, não sei se, desculpe se eu falei isso aqui, eu acho que isso aí não é segredo para ninguém, eu acho que a gente não tem que ter segredo de nada. A hora de consolidar as assinaturas dos pareceres, aí vai votar a casa, não é isso? Na hora que for votar o parecer, como que vai votar sem ler? Não tem condição. Então, tem que passar as cópias para todo vereador e, subsequente, na próxima semana, marca para votar os pareceres. Até porque eu não tenho condição de votar um parecer sem eu ler ele, não. Você tem, vereador Leci? Ô, gente. Posso falar? Com a palavra, vereador Leci Campos. Bom dia, meus diretores, bom dia, vereadores, bom dia, público presente, bom dia às pessoas que estão assistindo através da TV Banqueta. Vou aproveitar aqui a fala, vereador Nélio, e agradecer aí a menção sobre a minha participação no princípio como relator da CPI, e a minha saída foi em virtude da minha participação na CPE, que infelizmente foi arquivada. E também é o seguinte, eu gostaria de saber do presidente da CPI, ele está até saindo aqui, então eu vou falando enquanto ele está lá. É o seguinte, parece que está tendo uma dificuldade de nós, vereadores, entendermos a sequência das ações. Por quê? A vereadora Ângela perguntou sobre o processo juntamente com o vereador Silvânio. O presidente do CPI disse que é apenas a leitura do relatório. Aí agora o vereador Nélio está questionando sobre a votação do relatório. Então eu gostaria que o presidente da CPI, junto com o corpo jurídico que foi contratado para trabalhar junto a essa CPI, que defina para nós, vereadores, qual serão os novos passos. Até mesmo porque, senhor presidente, quando o senhor convocou a reunião no final de dezembro para esta reunião que está acontecendo hoje, eu preocupei também com a minha presença, marcando a minha viagem só para o final do mês. Agora, pelo que eu estou vendo, até minha viagem do final do mês vai ficar comprometida, que é dia 23. Agora eu espero que essa semana ainda já faça, então, a leitura do relatório e dentro de 2 ou 3 dias após, dê a sequência. Igual o vereador Nélio também está entendendo que o relatório é votado. Eu creio que esse relatório, senhor presidente, no caso, presidente da Câmara, ele vai ser encaminhado para diversos órgãos. Então, eu não sei se a gente faz a votação para encaminhá-lo
a diversos órgãos, né? Mesmo porque a gente tem que lembrar, senhores vereadores, que o Ministério Público também está apurando as denúncias dessa CPI, né? Eu, juntamente com o doutor Diogo, estivemos no Ministério Público em Belo Horizonte, e o grupo de promotores que nos recebeu informou isso, que eles também estão fazendo o trabalho de investigação dos assuntos envolvidos nessa CPI. Mas nós aqui, enquanto vereadores, temos que saber o norte que vai ser dado, qual a posição e o que devemos fazer, e até conhecer o relatório para nos posicionar corretamente, porque é isso que a população está esperando, que a gente toma uma definição, toma o rumo certo com a CPI. Questão de ordem, presidente. Ainda estou com a palavra, falar presidente. tem 1 hora. Ainda estou com a palavra. A Sua Excelência terminar, eu vou concluir. Viu, presidente? Estou concluindo. Eu queria só adiantar para o senhor que nós temos um prazo, que a reunião será marcada para sexta-feira, às 18h30. Tá bom, ótimo. Sexta-feira. Só vou concluir. O que tem que se deixar bem claro é que a CPI, depois que ela é finalizada, ela tem que ser votada, não existe encaminhar o Ministério Público direto, até porque, se ela for rejeitada em plenário, ela é arquivada. Então, isso aí tem que deixar bem claro que tem que acontecer. Senão, é pizza na certa. Vereador, Sou vereador, mas parece que o entendimento do presidente da CPI não é esse. Exatamente. O senhor Nélio, vereador, o senhor me cede uma parte na fala do senhor mais uma vez? Porque o presidente já foi complacente comigo. Eu estou entregando a palavra, ele deixa a Sua Excelência falar. Eu já passei vereador. 3 apartes aí. Vereador Gilson... Eu vou ceder 1 minuto para ele aí, depois eu falo. Então. Eu te agradeço, vereador Gilson. Vereador Nélio, vereador Leci Campos. Isso que a gente está falando aqui, vereadora Ângela, vereador Gilson também, é muito sério. Porque quando o vereador fala assim que esse relatório não é votado, porque quando a população ela está lá esperando o resultado dessa CPI, o resultado ela espera, é lógico que a gente entende que os trabalhos são da comissão, mas a população espera um resultado da Câmara Municipal. Se a gente não vota isso, foi uma ação de 3 vereadores. A Câmara não pode ser responsabilizada sem a votação do relatório. Então, eu penso que existe um equívoco aqui, respeito o presidente quando ele coloca as questões que isso não é votado, mas eu imagino que existe um equívoco aqui. E, durante a semana, vou me organizar para entender isso. Eu acredito que tem que ter uma votação, sim. Questão de ordem, Com a presidente. palavra, vereador Gilson Marques. Bom dia, colegas, bom dia, público presente. Eu queria um pouquinho mais além. Antes de mais nada, eu queria dizer à população novalimense, através do TV Banqueta, que o que tange a minha parte está pronto aqui. Este é o relatório oficial da CPI, feito pela empresa de consultoria, que não tem muita divergência do meu, não. Graças a Deus, foi bem sério o relatório e não tive muito trabalho para acrescentar no meu, não. Esse é o relatório apartado que eu fiz, com algumas discordâncias dessas do qual o presidente comentou aqui. Pouca coisa, mas há umas discordâncias, sim. As pessoas que me conhecem sabem que eu não pego nada para brincar e, mais uma vez, digo que não sou filho de pai assustado. Graças a Deus, o medo não me acompanha. Então, eu fiz o meu trabalho, disse a todo o tempo que o objetivo meu não era perseguir, muito menos poupar ninguém. Cada um que arque com as responsabilidades daquilo que cometeu, assim como eu tenho que arcar com as minhas dia a dia. Queria dizer com relação ao subrelator. E aí eu queria que o Banqueta focasse bem essa fala, porque eu tenho certeza que ele não está aqui, mas essa televisão está dentro da casa dele. Isso é um absurdo, uma falta de respeito com a cidade, com o dinheiro público. Essa CPI é cara, muito cara para os cofres públicos, todos aqui sabem disso, sem contar os 180 dias de trabalho. Eu, graças a Deus, peguei no meio, o vereador Leci deu uma grande contribuição aqui dentro desse trabalho, ele ficou aí quase que 50% do tempo. O vereador Flávio, mesmo doente, esteve presente em todas as reuniões. O subrelator, o vereador Alessandro Coxinha, ele faltou as últimas 3 reuniões, sem justificativa. Quarta com essa de hoje, ele faltou as reuniões da CPI, mostrando total irresponsabilidade. E
isso implica aí para a cidade, gravemente para a cidade. Isso implica no... Acho que causa até um erário público, porque os custos da CPI vão por água abaixo, porque ela tem prazo, por lei, ela termina dia 17, que é domingo. Como não há concordância nos relatórios, e eu não posso abrir mão dos meus ideais, o vereador Flávio não pode abrir o dele, precisa do segundo voto, o terceiro voto, que desempate as nossas diferenças, para depois ser apresentado à casa. Ou que constitua outro relatório. E onde está o subrelator? Viajando com total descompromisso à nossa cidade. Digo mais, senhor presidente, gostaria que isso ficasse registrado em ata e que o senhor consultasse o jurídico dessa casa e, se couber, porque eu não sou dessa área, mas se couber, eu quero que o senhor tome todas as medidas cabíveis, porque assim como o senhor consultará o jurídico dessa casa, eu também consultarei o meu jurídico pessoal. E se couber, eu vou cobrar isso que eu estou pedindo aqui. Para mim, ele tem que ser denunciado por crime de prevaricação. Porque não tem base um negócio desse. Não. Eu deixei de fazer tudo que eu tinha que fazer na minha vida para vir fazer isso aqui, enfrentando muita coisa. É gente dando pressão, recebendo pessoas em casa dando pressão. Eu não cedi nenhuma pressão. Eu fiz o meu trabalho, o vereador Flávio fez o trabalho dele. E aí você chega aqui, não tem como a CPI andar. Todos os vereadores aqui presentes para votar o relatório, e ele de fato tem que ser votado sim. Todos isso, não, né? Dois, mas que na realidade tinha Fausto, quórum, né? pastor. Fausto e pastor André, e que não deixa de ser irresponsabilidade também, porque todos receberam a convocação por escrito, e vale salientar que essa casa é uma casa de leis, é uma casa de lei, ela tem que ser respeitada, e a gente, quando quer dar o respeito, tem que primeiro, quando quer o respeito, tem que primeiro se dar o respeito, e isso não acontece nessa casa, infelizmente, por parte dos vereadores. Então, só para fechar a minha fala, eu vou deixar na mão do vereador Flávio, que é o presidente da comissão, certo? Se ele entender que passe a cópia para que os vereadores tenham tempo de estudar, passará, ela está pronta. Se ele entender que não, a minha voz não sobrepõe a dele, eu tenho respeito por ele pessoal e por ele, presidente da comissão. Entendo que devo apoiá-lo nesse momento, porque o que ele fala é muito pertinente. Como o relatório não está assinado, não existe relatório. Tá? Eles estão prontos, mas como eles não têm assinatura, então não existe relatório. Essa informação vaza, de fato, vai enterrar, aí sim vai enterrar o serviço da CPI. Eu até duvido que há tempo de socorrer isso, porque eu quero saber de onde o subrelator vai tirar conhecimento para fazer um relatório até sexta-feira, às 18h30. Eu quero saber de onde ele vai tirar, uma vez que ele não participa das reuniões da CPI. Quero saber de onde ele vai tirar, certo? Então, é muito complicado. Vereador, muito obrigado. O senhor me concede uma parte? Eu acabei de devolver para o presidente. Vereador, questão de eu ordem. vou paralisar, né, atendendo a solicitação do presidente da CPI, o vereador Flávio. Nós vamos Posso sugerir, senhor presidente, porque o senhor não ouve a vereadora primeiro. Ela pediu em cima da hora, porque eu tinha acabado de devolver. Por isso que eu não dei a parte. Concedo a palavra. Nós vamos, após a fala, nós vamos paralisar por 5 minutos. Se nós vamos reunir 5 minutos, eu vou fazer o meu questionamento lá. Uma vez que o vereador, subrelator, faltou em 4 reuniões, o que consta na CPI a respeito do vereador que não participa? Que falta mais de 2 reuniões ou mais de 3 reuniões. Ele pode ser substituído? Ele pode ser retirado do... Qualquer comissão, não é só nessa. Não, pois é. Ele pode ser substituído? Ele pode ser retirado? Então, só me concede uma parte? Mas isso aí eu acho Era sobre isso que eu queria conversar lá, porque são 180 dias. Isso. Está aqui o Gilson, que sabe, né, Gilson? A gente tem... São 3 caixas de documento. Indica hoje um vereador, ele vai fazer o quê? Porque a CPI ela funciona diferente. Domingo, dia 17, encerra o prazo. Então, eu e o vereador Gilson, nós temos que, né, Gilson? Por último, nós temos que sentar junto e
chegar num acordo nós dois, mas dia 17 é o final. Então, se hoje, né, designar um vereador, ele vai fazer o quê? O vereador, eu estou questionando isso, porque eu estive com essa documentação toda em mãos, porque na primeira escolha, no primeiro sorteio, eu fui sorteada como relatora. Então, a documentação ficou toda comigo. Eu fiquei quase 15 dias com a documentação. Não, mas o senhor lembra, vereador Leci? Vereador Ângelo. O senhor era o presidente, aliás, eu era presidente e o senhor era o relator na época. Vereadora. Da CPI. Vereadora, eu não falo esse documento que chegou primeiro que motivou o vereador Nélio a pedir a CPI, não. Eu falo né, dos depoimentos da empresa dentro da prefeitura, é desse que eu estou dizendo. Podemos, senhor presidente? Eu gostaria de dizer que eu, como presidente, eu tenho, até o presente momento, não vamos dizer falha na CPI, mas eu tenho anotado 5 problemas gravíssimos sobre desvio na prefeitura, órgão que foi chamado foi encontrado. Nós mandamos 5 vezes a correspondência, as portas trancadas. Então, eu também tenho os pontos e quero dizer que a CPI é coisa séria, principalmente nos dias atuais. O povo está de olho, com razão. O povo não acredita mais na classe política. E em Nova Lima nós temos a obrigação de cumprirmos à risca essa CPI. Porque eu também li o relatório, tem coisas gritantes na CPI e que me parece que não está no relatório. Eu quero tintim por tintim, ponto e vírgula, porque se algum de nós, vereadores, estivéssemos nessa situação de alguns secretários da prefeitura, nós estaríamos fritos. Paralisado por 5 minutos. Reiniciando a nossa reunião, volto a afirmar que está marcado a próxima reunião sexta-feira, dia 15, às 18h30. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Deixa eu só concluir aqui. Caso o vereador Alessandro Bonifácio não compareça, na sexta-feira, eu vou indicar outro membro e marcarei a reunião para domingo, que é o último dia para o encerramento da CPI, dia 17. Quem pediu a palavra? Foi ele que pediu, mas depois, posteriormente, do vereador, eu podia falar. Com a palavra, vereador Gilson Marques. Eu só queria adiantar à população novalimense que tanto manifestou aí na rua que essa CPI terminaria em pizza, e ela não terminou em pizza, não. O relatório é bem feito e pesado. O que está faltando, todos dois, o que está faltando é compromisso do subrelator. Compromisso. Muito obrigado. Posso falar, senhor Com presidente? a palavra, vereador Nélio Aurélio. Já tivemos várias discussões, eu e a sua excelência aqui, até às vezes eu erradamente e também recíproco, a sua excelência também equivocadamente. Isso já passou a tempestade. O que mais importante é trabalhar para a cidade de Nova Lima. O mais importante é isso. Eu não participo de uma comissão. Se o subrelator não vir, eu queria que o senhor me nomeasse, porque eu não tenho uma comissão na casa. Esse é o meu pedido. Fica a seu critério, que o poder de nomear é da sua excelência. Obrigado. Quem pediu a palavra? Acho que sua excelência deve refletir durante a semana e domingo me fale. Vereador, qual vereador que pediu a palavra? Então está marcado para sexta-feira, 18h30. Senhor presidente, questão de ordem. ordem. A palavra, vereador Flávio de Almeida. Se o senhor puder, né, tentar conversar com o subrelator, vai ser muito importante, porque dificilmente
um vereador indicado vai ter o prazo para fazer esse relatório. Porque nós não temos uma pasta de documento com 3 folhas, não. Nós temos um trabalho mesmo. Então, se o senhor puder ligar para o subrelator, para que ele venha quinta-feira mesmo, que ele sente, né? Porque ele como ele veio em muitas reuniões, ele tem conhecimento. Eu já solicitei o doutor Luciano para ligar imediatamente para o vereador Alessandro Bonifácio. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Ainda que o senhor ligue para ele e que consiga trazê-lo aqui, eu quero ratificar a recomendação que eu fiz a essa mesa. O rigor da lei em cima dele. E eu vou fiscalizar. Muito obrigado. Só para concluir. Vou dizer para o senhor, se o vereador Coxinha não comparecer sexta-feira, eu vou indicar o nome do senhor. Muito obrigado, senhor presidente. Fico muito feliz com isso. E só lembrar que eu farei o maior esforço que existe nos 2 relatórios para mim saber qual que eu poderei entender que é o melhor para a cidade de Nova Lima. Muito obrigado. No caso, esse eu terá uma parte do dia de sexta, e sábado todo e domingo, né? Aí nós vamos, dentro da reunião de sexta, a gente marcar o horário que convier a todos os vereadores. O senhor me concede uma parte? Concedo. Eu e o vereador Gilson, nós vamos sentar esses dias vindouros aí, né? E vamos tentar chegar em um acordo nos 2 pontos de divergência, porque se ocorrer um fato, até o dia 17 a gente não tiver um outro relatório, eu e o Gilson nós vamos tentar chegar num acordo para que a cidade não fique sem esse parecer, porque é importante para a cidade. Então, de uma forma ou de outra, eu e o vereador Gilson, nós vamos sentar e vamos tentar acordar. O senhor confirma para mim o horário que o senhor definiu a reunião extraordinária da sexta-feira? 18 horas e 30 minutos. O senhor não acharia melhor que fizéssemos essa reunião extraordinária na parte da manhã, na sexta-feira, uma vez que tem ainda a alternativa do vice-relator não comparecer, aí assim o vice-relator substituto, que é o vereador Nélio, ele tem mais tempo para ele estudar o relatório e apresentar no domingo, dia 17, que é o último dia do prazo da CPI. Eu gostaria de marcar à tarde, mas eu sempre atendo a solicitação, porque o povo fica cobrando a Câmara, por que esse horário na parte da manhã? Que o pessoal está trabalhando, aí eles pensam que a gente está usando de má fé, então por isso eu gosto de sempre marcar e prefiro às 18h30. É questão de horas, poucas horas, e realmente tem essa conversa na rua e a gente tem que ouvir o povo também. Nesse caso, então, o senhor está justificando sem o horário de 18h30 em virtude que tenhamos mais pessoas para assistir à reunião. Então, eu gostaria de saber se haveria a possibilidade do vereador Nélio já tomar conhecimento do relatório, para ele já estudando a posição dele ser substituto, no caso do não comparecimento do subrelator. Já foi dito aí que é inviável, não é isso? Senhor presidente, veja bem, O presidente da CPI falou que é tão complicado tudo isso, está aí o doutor Diogo, está aqui os nossos advogados, é tão complicado de um vereador chegar e conseguir fazer um relatório, por quê? Porque se o vereador, o subrelator, não se apresentar, vejam bem, eu e o vereador Gilson, nós discordamos de pontos nos 2 relatórios. Se nós dois não chegar num acordo, esses 2 relatórios, eles não existem, o subrelator apresenta um relatório dele, a conclusão dele, para o presidente e para o relator votar. De tão complicado, não é isso, Diogo? Estão complicado. Então, é por isso que eu estou dizendo que eu e o vereador Gilson, nós já marcamos uma reunião aqui, nós vamos dar uma descansada amanhã, e vamos sentar, e vamos conversar sobre os 2 pontos, porque se nós não chegarmos num acordo, é complicado um vereador chegar e fazer um relatório. Ele não pode pegar nenhum dos 2 e apresentar. Então, se o subrelator não vier quinta-feira, eu e o Gilson, nós já marcamos uma reunião já e vamos discutir um dia inteiro, né, Gilson? Senhor presidente, o homem tem que decidir as coisas. Devido às divergências, realmente o Coxinha não compareceu. Devido à cobrança do povo, eu vou nomear, desde já, o Nélio Aurélio.
que aí ele vai ter mais tempo para estudar, né? Ele sendo um membro, ele tem todo o direito, vai ter todo o acesso ao processo. Eu queria só que o Senhor presidente. só que o senhor acrescentasse que o pedido de uma nova nomeação não partiu do presidente da comissão. É por entender que o prazo não é legal. É só que o senhor acrescente isso, mas a decisão final da casa ela é do senhor mesmo. O senhor é o presidente dessa casa. Só que é só acrescentar nos anais da casa que eu, Sim. por falta de prazo legal, eu não fiz um ofício pedindo uma nova indicação, não. Senhor presidente, Senhor presidente, questão de ordem. Ao terminar a reunião, eu farei oficialmente um ofício indicando o vereador Nélio Aurélio para substituir o vereador Alessandro Bonifácio. senhor presidente, Porque ficou muita confusão, e CPI é coisa séria, realmente, para não cometer injustiça, que a Câmara aqui não está perseguindo ninguém, A ou B, a Câmara aqui está para apurar os fatos. Questão senhor de ordem, presidente, presidente. eu vou A palavra, evocar vereador aqui. Silvano Aguiar. Obrigado, senhor presidente. Eu vou evocar aqui o regimento interno da casa. Eu não estou aqui defendendo o vereador Alessandro Luiz Bonifácio, e nem tampouco o vereador que eu respeito demais, o vereador Nélio Aurélio, de maneira nenhuma. Mas o regimento é muito claro. Ó. O membro efetivo que presente à sessão legislativa não comparecer por 6 reuniões ordinárias consecutivas da comissão será destituído de sua função. Eu penso, senhor presidente, que não, 6, está aqui, eu estou com o regimento. Mas é consecutiva? Sim, é consecutivas, ainda tem isso. Por isso não pedi. Senhor presidente, eu imagino, eu respeito os assessores da casa, viu, doutora? Eu imagino que isso não vai dar certo, até porque depois um entra na justiça contra a comissão e a coisa desanda pior ainda. E o prazo? Então, Se não comparecer, eu posso indicar. senhor presidente, Se não o comparecer, regimento interno não fala nessa questão do prazo. Então, eu imagino que para a gente não ter problema com a justiça lá na frente, e até respeitando o presidente da comissão que não fez essa menção, eu imagino não ser interessante essa ação que o senhor está tentando tomar. Mas respeito a posição do senhor, quero deixar ela clara em plenário aqui. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gilson Marques. Eu penso ao contrário, queria parabenizar o senhor pela essa decisão. São quatro reuniões consecutivas de uma comissão, não é parlamentar, não. O regimento está falando da reunião ordinária. Nós estamos falando da reunião das comissões. Em Rio Acima, foi cassado um vereador por prazo vencido. Muito menos do que isso aqui. E ele não voltou, não. Ele está pelejando aí tem 3 anos. Já foi em tudo enquanto é órgão judicial e está lá na rua. Voltou, não. Então o senhor está de parabéns, é isso mesmo. Tem que tomar decisão, sim. Mas eu queria sair um pouquinho do assunto aqui, aproveitando para não esquecer, se o senhor me permitisse. Eu queria pedir à mesa diretora. Eu queria pedir à mesa diretora dessa casa que logo na primeira reunião, depois do recesso, convocasse a diretoria do sindicato, Sindicerv, é isso? Sindicerv, para prestar esclarecimento dessa casa, porque há na rua, não estou dizendo, não é esse vereador que está falando, eu tenho ouvido na rua, muitos servidores públicos me procurando, e eu tenho certeza que demais vereadores aqui têm sido procurados, dizendo que o sindicato tem implantado na cidade, no seio dos servidores públicos, que nós, vereadores, fizemos uma reunião no final de ano, às escondidas, para cortar benefício dos servidores. Em todos os cantos do servidor público, eles estão plantando esse assunto aí, segundo informações. Então, eu queria que a mesa diretora, na primeira reunião ordinária, por isso eu estou pedindo hoje, para dar tempo deles receber o ofício e ser marcado para a primeira reunião ordinária, pós-recesso, para que eles prestem esclarecimento, porque eu, esse vereador, não me lembro de ter reunido aqui às escondidas. Nós fizemos uma reunião aqui que nem foi extra, foi antecipada para no dia que votamos a LOA e o IPTU, uma reunião de grande impacto na cidade. Ela não poderia ser escondida jamais, né? E estão dizendo aí que nós fizemos escondido, cortando benefício do servidor. Então isso é muito ruim para a gente, sabe? Se verdade for. Então que eles viessem e prestassem esclarecimento, tá?
eu vou pedir também a alguns servidores que têm trago essa notícia para mim, que compareçam nessa reunião com direito de fala, se o senhor me permitir. Muito obrigado. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, né? Eu queria Vereador pôr, Nélio eu Aurélio. queria pôr uma posição minha, depois que houve uma decisão da Sua Excelência e algumas ponderações dos vereadores. Eu estou há 16 anos nessa casa e cada dia que passa eu procuro fazer as coisas com mais critério e mais confiança e certeza para não dar justiça, não dar nada. Posso continuar, vereador? Pode, você presidente. está com a palavra. Então, como essa casa, a gente, cada dia que passa, nos ensina mais, eu entendo que quando o vereador fala que ele é o presidente da comissão e ele é que tem que comunicar com a Sua Excelência, no regimento realmente existe a comunicação do vereador para comunicar a Sua Excelência para substituir o relator, o subrelator. Como o subrelator está faltoso e ele conhece o processo, é evidente, muito mais vezes do que eu, que o vereador que me antecedeu falou certo, então eu acho que eu entrei nesse assunto exatamente para nós acabar com essa CPI. O senhor poderia, se quiser ou não, atender a minha sugestão. Convoca o vereador Alessandro Bonifácio para estar aqui no dia e cumprir o seu papel. Se ele não estiver, eu assumo o lugar dele no dia. Eu acho que esse é o mais coerente e normal para nós não ter ações da justiça e nada. Mas nunca correndo da minha obrigação com a população de Nova Lima. Se ele não estiver, eu estarei aqui. Essa é a minha sugestão. Eu agradeço ao senhor Questão de ordem. pela compreensão. O senhor realmente colaborou conosco. Com a palavra, vereador Flávio de Almeida. Eu estou insistindo muito, gente, que a casa cumpra aquilo que a lei manda, para a gente não inviabilizar a CPI, para a gente não tornar um ato de 180 dias de trabalho por um ato que a gente acha que vai agradar a população, vai tornar inviável, porque a lei diz que eu peço a indicação, que eu digo para o presidente que ele é faltoso, e ele não é faltoso enquanto não se conclui 6 reuniões. Então, eu só estou pedindo para a casa para a gente seguir aquilo que a lei manda, para a gente não tornar mais um trabalho esquecido. Então, o que é bom para o povo ouvir hoje, colocar um outro relator, um outro subrelator, na semana que vem vai ser o prejuízo para essa casa. Então, eu só queria que os prazos fossem seguidos. Senhor presidente... O senhor me cede uma parte? Senhor presidente, essa questão já foi resolvida, o Nero foi compreensível, está ok. Mas o senhor me cedeu a parte, vereador? Só para ser mais claro, porque eu levantei a questão, eu aventei, ainda que a nossa assessora não esteja satisfeita com isso, eu aventei essa questão, porque o parágrafo 1º do artigo 112, ele é muito claro. Se por falta de comparecimento de qualquer membro e na questão a sua ausência estiver prejudicando e impedindo os trabalhos da comissão, o presidente da Câmara, a requerimento do presidente da comissão, quer dizer, o vereador deveria requerer isso, e tem mais, designará substituto para o membro faltoso por indicação do líder da respectiva bancada. Ainda tem essa questão ainda, a indicação do líder da respectiva bancada. Eu penso que isso é sério, porque depois a gente faz uma ação aqui sem pensar muito, ou sem analisar essas questões, aí amanhã vem entra na justiça, ganha e fica todo o trabalho dos 180 dias que o senhor disse aí, julgado por água abaixo. Então eu respeito a assessoria da casa, eu respeito a senhora, mas eu acho que isso é interessante levantar essas questões. Senhor presidente, como o senhor deixou o Gilson falar um assunto ali, que teoricamente ele não estaria na pauta de discussão, e até para, mais uma vez, acalmar esses ânimos, eu gostaria também de fazer uma manifestação aqui. Ontem a gente teve uma manifestação na cidade com relação ao aumento das tarifas de ônibus. Eu sei que não tem nada a ver com o assunto aqui, mas como a reunião ela não tem espaço para isso, eu quero deixar claro o meu descontentamento com a posição da Polícia Militar, da Guarda Municipal, que recebeu esses manifestantes que estavam agindo de forma pacífica na cidade, a chutes, pontapés, e a gente viu os filmes,
com balas de borracha, batendo inclusive em crianças. Então eu quero só deixar manifestado uma reunião plenária em que isso for possível, eu estarei me posicionando, mas é um absurdo a ação da polícia, que eu respeito, eu acho que a gente precisa da polícia, o trabalho da polícia é extremamente importante para a cidade e para a ordem na nossa cidade, mas receber manifestantes que estavam agindo de forma pacífica, extremamente pacífica, daquela forma ali, a gente só via em regimes de exceção. E, infelizmente, Nova Lima das guardas municipais, sim, porque no vídeo está claro lá, está claro a ação dessas duas instituições, que, mais uma vez, eu digo, eu respeito as instituições, mas receber manifestantes que andavam tranquilos na rua, está impedindo o trânsito, gente, a passagem aumentou, as pessoas não concordam com isso, e nós temos que nos manifestar sim, eu acho que a Câmara tem que se manifestar com relação a esse aumento de passagem, e tem, inclusive, que se posicionar com relação a isso. Então, senhor presidente, eu agradeço o senhor e aos vereadores que me deram essa possibilidade de fala, e deixo claro que na próxima reunião plenária, só estou fazendo isso porque a gente só tem reunião ordinária agora, só no mês que vem, a gente vai perder o time, então eu quero deixar claro aqui o meu posicionamento, e acredito que o posicionamento também de muitos vereadores que não gostaram da ação da polícia naquele momento específico. E deixo claro que é naquele momento específico. Nós precisamos da polícia, nós respeitamos o trabalho da polícia, mas não daquela forma, de maneira nenhuma. É de meu conhecimento que houve até prisão. Então, realmente... Senhor presidente, ninguém aguenta mais aumento. No Brasil inteiro, houve manifestações, Rio de Janeiro, São Paulo, o pau quebrou. Então, os governantes, eles têm que botar a cabeça no travesseiro e pensar, principalmente no assalariado, o que ganha o salário mínimo. Ninguém aguenta mais aumento. Aumento de salário é uma mixaria quando tem, e no Brasil, de 20 em 24 horas, tem aumento de tudo. Você vai no supermercado, hoje é um preço, amanhã é outro, depois é outro, ninguém aguenta mais. E o povo tem direito, sim, de manifestar, desde que não seja danificando, né, prejudicando. O povo tem, sim, esse negócio de parar trânsito, tem que parar mesmo. E nós vamos parar o trânsito lá nos cristais, naquele negócio da passarela lá. Estão colocando a passarela em cima. Nós queremos solução. O Flávio já me disse para mim que vai me dar sustentação. Eu preciso, o senhor como um ex-policial, para realmente não acontecer isso lá em cima. O povo tem que gritar mesmo. O meu receio é chegar lá a polícia e descer o cacete. A gente não consegue um quebra-mola. Já morreram 2 pessoas, 3 pessoas. Olha aquilo lá. Então, o povo tem que ir para a rua mesmo. Não só contra o aumento, é contra tudo nesse país. E mostrar quem é quem. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra, o vereador Flávio de Almeida. Já que a gente mudou o rumo da reunião, a reunião era para outra até coisa. Bom, né? Explicar, né? Mostrar, né? Primeiro, eu tenho a Polícia Militar e a Guarda Municipal como uma das instituições mais honestas que existe. Primeira coisa. E numa manifestação, eu sou a favor de qualquer manifestação. É tanto que eu falei com o presidente que nós temos que fazer uma manifestação da passarela. Mas numa manifestação nós temos que separar o trabalhador, o povo de bem e o bandido. O bandido é aquele que sai da manifestação e põe o dedo na cara do policial. Esse é o bandido, que aproveita o momento. E eu falo isso aqui de peito aberto porque eu, enquanto reformado, eu sei o que é isso. O bandido é aquele que pega uma pedra e lança num ônibus na cara de uma criança de 8 anos. Esse é o bandido. A essa pessoa que joga uma pedra no ônibus e acerta em uma criança, ela tem que levar porrada mesmo, cacetetada mesmo, é assim que funciona. Porque o cidadão de bem só sente essas coisas quando é o filho dele que está com a cara arrebentada por uma pedra. Aí ele sente o drama. Que seja do PT, que seja do DEM. Se foi para a rua manifestar
e gritar por aumento de passagem, por redução, parabéns, eu bato palma. Mas se foi para a rua, para agredir policial, jogar pedra em ônibus, que nada, toda cacetetada é pouca. Porque esse é o bandido. Esse cara que joga pedra em ônibus, que põe o dedo no rosto do policial, é o mesmo que entra na casa de vocês, que rouba as suas famílias, estupra as suas famílias. Esse é o mesmo cidadão. Porque ele não tem nada para fazer de manhã, opa, tem manifestação em BH, vou para lá. Naquele momento ele aproveita para roubar a carteira, para roubar a bolsa, o óculos, o celular. Então nós temos que separar. Eu não vou nunca ter um voto de um bandido, porque eu não gosto de bandido, eu não gosto de marginal, não gosto, não convivo e não vou em boteco. E nem gosto que converse comigo. Porque se o país está na merda que está, é porque nós, em alguns momentos, levantamos as nossas vozes em busca do voto de bandido. Então não concordo, não. E vou mais longe, hein? Se nós queremos uma cidade justa, vamos usar então o nosso IPTU para subsidiar um pouco da passagem. Porque quando corta um horário de ônibus, os nossos vereadores vão fazer o que mesmo? Vão reclamar. Então, quando tem um reajuste é exatamente para não ter isso, o corte do ônibus, um montão de coisa junto. Então, nós temos que ter seriedade no nosso discurso, uma parte? Na nossa fala, na nossa fala, porque nós temos que separar isso. Eu vi as manifestações, toda, eu não vi só a parte que interessava, não. Eu vi toda. Eu vi um cidadão com o dedão na cara de um policial, chamando ele de vagabundo lá em BH. Então, se nós não conseguimos respeitar um policial ou um guarda fardado, quem que nós vamos respeitar? Esse mesmo que desrespeita o policial, o mesmo que desrespeita a mãe e o pai em casa. Mas aí nós não, senhor. Nós temos que ajoelhar, pô. Ano de eleição, nós estamos em busca do voto. Então, sinceramente, eu não tenho respeito, eu tenho respeito para o cidadão de bem que vai para a rua, manifesta, levanta a sua bandeira e diz assim, eu sou contra por isso, por isso e por isso. Mas aquele que quebra vidro, que aproveita o momento para entrar na casa lotérica, para forçar a moça a entregar a carteira, quem é? Toda porrada para ele é pouco. E tem a coisa, hein? Sou do PT, concordo com todas as manifestações pacíficas, como o próprio Lula concorda, como a presidenta concorda, mas nenhum de nós, petista sério, concordamos com vagabundo e manifestação, aproveitando esse momento, não. Conceda a parte, senhor. Vereador. Senhor vereador, ele me concedeu a parte, eu vou ser breve. Eu quero cumprimentá-lo por essa fala e concordo plenamente com o senhor quando se trata de bandidos. Eu quero acreditar na fala do senhor, e quando o senhor fala que assistiu todas as manifestações, que o senhor esteja se referindo a alguma manifestação que aconteceu em São Paulo, em Belo Horizonte, e que o senhor não teve a infelicidade de assistir pelos vídeos que vi a manifestação que aconteceu em Nova Lima ontem. Não tinha, se tinha 30 pessoas, eram muitas, se tinham 30 pessoas... Por isso que eu disse, e disse diversas vezes na minha fala, em BH, não foi? Sim. A Câmara ouviu isso? Não, eu entendi, vereador. Eu só quero concluir. Não tinham 30 pessoas, que eu posso garantir que no meio desses 30 não existiam bandidos. Marcelo, o Luiz, o Rod... Vou voltar a dizer de novo, vereador. Sim, eu entendi a fala do senhor, o senhor tem que refletir na fala do senhor. Eu sei. Eu disse em BH. Pois é, tá. A casa ouviu isso? É porque a minha fala... Porque em Nova Lima, os petistas que foram para a rua são gente séria. Tá. A minha fala aqui se referia exatamente a Nova Lima, vereador. Eu não mencionei em momento nenhum a questão de Belo Horizonte, e eu estava falando especificamente da manifestação que aconteceu ontem. E aí, vereador, quando o senhor divide o bandido do cidadão de bem, que eu vejo na porta do ponto frio, o guarda, o policial, jogar gás lacrimogêneo nas vistas das pessoas que estão dentro da loja, comprando, eu não posso nunca comparar essa pessoa a um bandido. Quando eu vejo o guarda apontar a arma para o meio das 20, 30 pessoas que estão ali e atirando sem dó nem piedade, que são companheiros nossos do partido, eu também não posso comparar essas pessoas de forma alguma a bandido.
Então, aqui em Nova Lima, e eu entendo que o senhor colocou a questão de Belo Horizonte, e aí é por isso que eu falei, que eu acredito que o senhor não tenha visto as manifestações de Nova Lima. A manifestação de Nova Lima, que foi a que eu me referi aqui, e é a que eu estou me colocando aqui, ela foi pacífica. Em frente ao Ponto Frio, pessoas que estavam passando na rua foram obrigadas a esconder de bala de borracha, a esconder crianças, inclusive, de gás lacrimogênio, numa manifestação que não estava acontecendo nada demais, estava parando o trânsito. Só isso, estava parando o trânsito para se manifestar contra um aumento de passagem para as empresas que, diga-se de passagem, já têm isenção ou subsídio de alguns impostos no município em função daquele acordo que foi feito lá atrás e que precisa levar em consideração. Eu penso que se nós, vereadores, queremos fazer alguma coisa, vamos para a rua, e se o aumento foi certo, se não foi, nós devemos de confrontar com essas empresas a qualidade do transporte, a pontualidade do transporte, essas questões todas. Eu sou totalmente favorável, totalmente irrestrito, favorável à ação que os meninos fizeram na rua e respeito todos eles. Eu não posso nunca comparar o Ítalo, por exemplo, porque é um menino que eu conheço há muito tempo, que estava na frente do movimento. Aliás, todos que estão ali estavam no movimento. Não posso nunca, entendendo que o senhor não os comparou, entendendo que o senhor não os comparou, mas como eu estava falando de Nova Lima, e Nova Lima, para mim, não tem bandido, nesse caso. Isso aqui vira, quando começa a andar a eleição, isso aqui vira um palco. E o show é gratuito. E eu, enquanto petista, jamais vou concordar com algumas coisas. Eu, enquanto petista, viu? Porque eu separo o PT. Quando diz que o PT tem 3 alas, tem mesmo. Só para você ter ideia. A casa toda ouviu, BH. Eu disse BH. Jamais vou chamar os meninos do PT aqui disso, porque eu conheço cada um deles e sei a estrutura deles e sei mais, hein? E sei que não é qualquer discurso pequenininho de um momento de eleição que vai convencer esses meninos a ir para a rua pedir voto para alguém. Só para os senhores terem ideia, a ação que teve aqui ontem, está, nesse exato momento, 11 horas da manhã, está tendo uma reunião. Como eu preocupo com a questão da Casa de Segurança Pública, está tendo uma reunião com o comando sobre a atitude de ontem aqui. Como que a instituição ela age diferente do show proporcionado pelo Poder Legislativo. Se esse poder quer realmente facilitar a vida do cidadão novalimense, por que a gente não vota para que o Executivo utilize o dinheiro do IPTU para subsidiar as passagens? Porque todos nós sabemos que a empresa de ônibus, ela não é da Prefeitura, ela é gerenciada pela Prefeitura. Por que a gente não faz isso, então? Por que nós não damos, então, a gratuidade? Por que nós não conversamos com o prefeito, já para fazer para 2017 algo assim? Então é muito sério, nós temos que separar, sim, as atitudes de BH, nós temos que separar, sim. Tem que separar quando alguém parte para cima do policial, quando alguém quebra um vidro, diferente de Nova Lima. Diferente. Então, gente, não espera desse vereador, vocês do PT, viu, o show do plenário. Jamais vocês verão eu fazer isso. Jamais, porque isso é muito sério. Isso traz consequências. Tá certo? Então, só para mim encerrar. Senhor presidente, estou com o senhor, tá? Para a gente juntar o povo, fechar a MG30 numa ação que inclua a própria Polícia Rodoviária lá, fechando o trânsito, que é assim que funciona. Já estão cortando as árvores lá em frente ao colégio para fazer a passarela. Aí a gente duvida da força do Poder Legislativo. Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. O vereador Nero pediu. Senhor presidente, tem que sair, só para mim ter certeza, porque o assunto partiu para outro lado e até é viável porque é troço de utilidade pública, não estou condenando a expedição. A minha sugestão a respeito do vereador voltar na data e, se ele não comparecer, aí eu assumo. É isso? Só para mim ter certeza que eu tenho que me retirar para tratar de outros assuntos. É isso? Sim. Só isso. Antes de sair, eu gostaria de, já que nós estamos falando preço de passagem, há tempos atrás e atualmente, recebi denúncias aqui na Câmara, nas ruas de Nova Lima, que a Via Ouro, no Vale de Transporte Escolar da Prefeitura,
transportava 5.000 estudantes por dia e cobravam-se 8.000 passagens diárias. Então, isso é grave, nós temos que olharmos, porque é muita coisa. Pelas denúncias, 3.000 passagens diárias a mais. Aí quebra o município. Então, nós temos que olhar, está anotado aqui. Eu não vou alongar mais, porque partiu, né, para outros assuntos, e o assunto aqui é CPI. Senhor presidente, questão Que de dia que é a ordem. reunião, Questão de presidente, ordem, só para me senhor saber? Sexta-feira, 18h30. Obrigado. 18h30. Não mudou, não. É 18h30, não mudou, não. Não dá. Alguém pediu a palavra? Eu. Vereador Gilson Marques. Eu quero concordar com o vereador Flávio em algumas partes e discordar em outras. Todo meio tem o joio no meio do trigo, todo meio. Há bem poucos dias eu estava em um determinado lugar, chegou uma viatura, parou, tinha uns meninos novos, com pochete na cintura, 2 ou 3. Qual o dever da polícia? Identificar, pedir o documento, abordar, se encontrar alguma coisa, tomar as medidas cabíveis. Não é isso? Ele parou a viatura, abriu a porta e disse assim: todo mundo que tiver com pochete na cintura vai tomar tapa na cara. Ué, que diabo é isso? Quem ele é? Então, quando ele não se dá o respeito, ele perde o respeito. Isso é abuso de autoridade. E eu estou dizendo uma coisa que eu vi. Há pouco tempo também, eu sou até suspeito de falar disso aí, porque foi com um cunhado meu. Ele estava ouvindo uma música do Galo na casa dele, um vizinho, um ex-policial, um policial expulso, que na minha concepção, um policial expulso é bandido elevado ao quadrado. Tá? Porque ele conhece o regimento, ele conhece da lei. E se ele for expulso, ele é pior do que qualquer um que não conhece da lei. Ele é bandido elevado ao quadrado. Ele chamou as viaturas para o meu cunhado que não quis baixar o som. E não estou dizendo que o meu cunhado está certo ou que está errado, não. O fato é que ele estava dentro da casa dele. O policial chegou lá, abriu o portão, meteu spray de pimenta no olho dele, dentro da casa dele, e deu uma porrada dele na frente da casa da filha dele. Ele deu azar, graças a Deus eu estava na cidade aí, eu consegui resolver a situação, o comando da polícia tomou todas as medidas cabíveis e ele foi expulso, sabe? A polícia, o comando da polícia de Nova Lima é muito bom, a gente não pode reclamar deles não, ele é muito bom, certo? Mas todo lugar tem o joio, isso eu quero deixar registrado. Essa ação eu quero ratificar aqui, que é o policial parar, abre a viatura e diz: todo mundo que está com pochete na cintura vai tomar tapa na cara. Isso não existe não, gente. Isso não existe. Eu fiquei lá em pé para arrumar uma confusão com ele. Eu estava doido que ele desse um tapa na cara. Queria ter que me levar preso também. Certo? Tem um outro caso, um cara que invadiu um terreno da Morro Velho lá, todos dois errados. Mas a água era do primeiro invasor. Um policial foi lá, roubou uma pena d'água do sujeito e botou a algema nele para levar preso. Tem base? Então, gente, tem uns negócios que não dá para entender, não. Tem uns negócios que não dá para entender, não. Tá? Então, quando o Flávio fala que as pessoas têm que dar o respeito policial, tem sim. Eu acredito que São Paulo, Rio de Janeiro, se os governantes não tomar medida, eles vão ficar sem policiais, porque tudo errado lá é a polícia. Eu acho que tem que fazer uma sindicância séria, mais rigorosa, porque lá dentro tem gente ruim também, mas tem muita gente boa, e a gente sabe disso. Tem muita pessoa aí que entra, sai, aposenta, não tem uma ranhura na imagem dele, ele sabe trabalhar, ele sabe cumprir o papel dele. E nós temos a sorte de dizer que em Nova Lima nós temos 90% de bons policiais, acredito eu. Muito obrigado. Com a palavra, vereadora Ângela Lima. Eu quero voltar ao assunto da CPI. Então, nós vamos ter uma reunião extraordinária, sexta-feira, às 18h30. Sim. Caso o relatório seja assinado por 2 ou 3 vereadores, uma vez que o vereador presidente Flávio vai reunir com o vereador Gilson para
né, tentar chegar num ponto comum a respeito das divergências, não é? E pode chegar a um ponto comum, e aí a gente ter um relatório só. Então, eu quero saber o seguinte, senhor presidente, se nessa hora que lê o relatório aqui para nós, assinado pelos vereadores, pela maioria dos membros da comissão, da CPI, se um vereador solicitar que seja feita a votação no mesmo dia, isso pode acontecer, senhor presidente? Pelas informações que eu tive do jurídico, não. Não? Pelas informações que eu tive. Mas nós temos prazo para estudarmos até sexta-feira. Eu daria a resposta para a senhora. Então, tá ótimo. Tá bom. Muito... Terminar? Eu gostaria, senhor presidente, de manifestar a respeito lá dos cristais, que o senhor marque isso o mais rápido possível, para a gente poder se manifestar mesmo a respeito daquilo lá, antes que eles coloquem essa passarela lá em cima, para o senhor Valmir Braga ficar atravessando de lá para cá e sentindo o cheiro lá daquela aete lá mais de perto. Leitura de correspondência inexistente, apresentação de proposição inexistente, discussão e votação de indicações, moções e requerimentos inexistentes, apresentação de oradores escritos inexistentes, encerramento. Agradecendo a presença de todos, sob a proteção de Deus, declaro encerrar os trabalhos. Bom dia a todos. Bom dia, boa tarde.